Existe um erro silencioso que quase todo mundo comete: acreditar que controlar tudo é sinal de força. Mas a verdade é desconfortável. Quanto mais você tenta controlar, mais perde liberdade. E hoje você vai entender por quê. Imagine isto: você acorda e antes mesmo de sair da cama, já começa a calcular como será visto. Uma parte da sua mente ajusta versões de você. O que dizer, como agir, o que esconder. Você passa a vida tentando se encaixar. Modela a fala, ajusta a roupa, recalibra escolhas. Tudo em nome da aprovação. E sem perceber, vai se afastando. Não de um lugar físico, mas de si. O medo do julgamento se infiltra em tudo. Você mede palavras, suaviza opiniões, diminui desejos. E pouco a pouco começa a acreditar que seu valor depende da forma como o mundo o percebe. Esse é o primeiro ponto que quase ninguém percebe. Controle não nasce da força, nasce do medo. Medo de errar, medo de ser rejeitado, medo de não ser suficiente. E é aqui que o paradoxo começa. No século XVI, em meio a guerras religiosas e instabilidade política, um homem enxergou isso com clareza rara. Michel de Montaigne não tentou salvar o mundo, tentou entender a si mesmo. Enquanto tudo desmoronava ao redor, ele se retirou para uma torre, não para fugir, mas para observar. Seus textos não buscavam aplausos, buscavam honestidade. E foi observando a si mesmo que ele percebeu algo desconcertante. O controle, na maior parte do tempo, é uma fantasia. Nós tentamos controlar o que os outros pensam, tentamos controlar o que pode acontecer, tentamos controlar como seremos percebidos. Mas a vida não responde à nossa ansiedade, ela responde à nossa coerência. Montaigne quase morreu em um acidente a cavalo. Nenhuma preocupação teria evitado aquilo. Nenhum planejamento obsessivo. E ali ele entendeu algo simples e profundo. Viver não é controlar, é aceitar o fluxo. Ele escreveu que sua vida esteve cheia de terríveis desgraças, a maioria das quais nunca aconteceu. Quantas preocupações você carrega por cenários que jamais se concretizaram? Quantas noites perdeu tentando prever reações que nunca vieram? Percebe o desgaste? Existe um cansaço invisível em tentar dominar o incontrolável. E quanto mais você aperta as rédeas, mais instável tudo parece. Mas existe algo ainda mais profundo sustentando esse ciclo: o desejo de ser aceito. Desde criança, aprendemos que a aprovação é recompensa. Um elogio, um olhar de orgulho, um gesto de pertencimento. E assim construímos uma identidade moldada para agradar. Só que aqui está a segunda virada. Quando você vive para agradar, você vive em conflito. Você sente uma coisa, pensa outra, age de uma terceira forma. Isso gera ruído interno e o corpo sente, a mente não descansa, o sistema nervoso vive em alerta. A tensão vira padrão. Agora, observe o paradoxo completo. Quanto mais você tenta controlar para se sentir seguro, mais inseguro se torna. Porque controle excessivo é medo sofisticado. E medo gera resistência. E resistência gera desgaste. Montaigne escrevia para se entender, não para ser aplaudido. Ele não buscava parecer sábio, buscava ser real. E é aqui que entra algo essencial. Soltar não é desistir. Soltar é reorganizar. Quando você solta a necessidade de provar, algo interno começa a se alinhar. Pensamento, emoção e ação passam a apontar na mesma direção. Isso é coerência, e coerência gera força silenciosa. Não aquela força rígida de quem tenta dominar tudo, mas a força tranquila de quem confia. Desapego não é frieza, é clareza. É saber onde investir energia e onde parar de desperdiçá-la. É amar sem possessividade, buscar sem obsessão, agir sem tensão constante. Montaigne perdeu filhos, perdeu amigos, viu o mundo ao redor ruir e não endureceu.
Ele escreveu: ninguém é constante, e aceitar isso é abandonar a armadura. No mundo atual obcecado por perfeição e controle, isso soa quase revolucionário. Ser humano é mudar, é errar, é duvidar. A sabedoria não nasce da perfeição, nasce da intimidade com a própria imperfeição. E isso muda tudo, inclusive nas relações. Quanto mais você tenta segurar alguém, mais ele escapa. Quanto mais permite que o outro seja, mais ele escolhe permanecer. E aqui chegamos ao ponto central. Você não sofre porque não controla o suficiente. Você sofre porque tenta controlar demais. Esse é o paradoxo. E talvez a pergunta mais honesta seja esta: o que você está segurando com tanta força que já começou a te ferir? Uma imagem? Uma expectativa? Uma versão idealizada de quem você deveria ser? E se por um momento você simplesmente soltasse? Não como quem desiste, mas como quem confia. Talvez nada externo mude imediatamente, mas algo interno se reorganiza. E quando você muda a forma como habita a si mesmo, o mundo deixa de ser uma ameaça constante e passa a ser um campo de experiência. Às vezes, a liberdade não começa com esforço. Começa com uma pequena soltura. E talvez seja exatamente isso que estava faltando. Se essa reflexão fez sentido, compartilhe com alguém que vive tentando segurar tudo sozinho. Às vezes, a liberdade começa quando você percebe que não precisa carregar o mundo inteiro nas mãos.